Olá, que a bênção e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos. Nós estamos vivendo uma série de mensagens falando sobre Apocalipse. E nós estamos compreendendo o capítulo 12. Nós já tivemos a primeira compreensão do versículo 1 ao versículo 6. E hoje nós vamos dar continuidade nesta palavra, que é muito abençoada para a nossa vida. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Então você abre aí a sua Bíblia para você acompanhar comigo, pega um papel e caneta para você anotar aquilo que for relevante a você. E eu acredito que o Senhor vai falar ao nosso coração, porque é a palavra de Deus que nós vamos estudar, é a palavra de Deus que nós vamos compreender. O livro de Apocalipse, como eu disse na live anterior, é um livro que muitas pessoas às vezes não leem, têm medo, ficam com receio, porque é um livro que fala de símbolos, né? Algo bem simbólico, por simbologia que Deus falou através do apóstolo João, por causa que ele estava preso na ilha de Patmos, ele estava vivendo uma situação difícil de perseguição, e Deus revelou o Apocalipse, que o nome já fala, revelação, para ele, de uma maneira que a perseguição não chegasse até ele nesse sentido da palavra, ou não tentassem feri-lo por causa da palavra. É a maneira de Deus se comunicar conosco. E Deus usou os elementos da época, da cultura, do conhecimento que ele tinha na época para falar com ele. Então, na primeira live nós falamos a respeito da vitória de Deus e do Senhor Jesus, do Messias, no céu sobre Satanás. Nós compreendemos a respeito da mulher grávida, quem ela era, o filho que ela teve. Então, como eu disse, o que nós vamos compreender aqui, Deus estava falando por algo simbólico, e nós vamos compreender o que realmente queria dizer a palavra, ou quer dizer a palavra do nosso Deus. Então vamos ler até o versículo 12, capítulo 12 do livro de Apocalipse, do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, e o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Por isso, festejai, ó céu, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como eu disse na live anterior, nós dividimos esse capítulo em 3 partes. Lemos do versículo 1 ao versículo 6, né? Compreendemos já, agora do 7 ao 12, e a terceira será do 13 ao 17. Para assim termos mais tempo, mais compreensão do que Deus ele quer falar aqui para nós. Este capítulo 12 fala a respeito das vitórias do Senhor. Deus derrotou Satanás no céu 2 vezes, nós já lemos a primeira. Deus derrotou Satanás no céu outra vez através do arcanjo Miguel. E Deus derrotou Satanás na terra. É onde nós vamos ler a próxima live, nós vamos compreender sobre isso. Então, neste versículos do 7 ao 12, fala do arcanjo Miguel e a peleja contra o Satanás. E ele vence essa peleja. O diabo ele é derrotado. Ele mesmo sabendo que ele é derrotado, mesmo ele compreendendo que ele não vencerá, ele tenta. Ele tenta o quê? Ele tentou destruir o filho da mulher, como nós lemos outrora, mas ele não conseguiu.
Então, o foco dele, o objetivo dele é outro, é tentar destruir as pessoas, a humanidade. O papel do inimigo é tentar fazer com que menos pessoas subam para a glória. Porque como ele foi expulso da glória, como ele foi expulso do céu, o papel dele é esse, tentar fazer com que as pessoas não cheguem até a glória, não cheguem até o reino do céu. E aqui no versículo 7 diz o seguinte, houve peleja no céu. Quando nós lemos do versículo 1 ao 6, fala que houve outra peleja, que o diabo, Satanás, o grande dragão, foi expulso do céu e com a sua cauda ele levou a terça parte das estrelas, que são os anjos do céu, né? E só que depois disso, o diabo ainda tinha digamos que um certo acesso, não uma permanência, mas ele tinha um acesso esporádico ao céu. Você pode ler isso lá no livro de Jó, capítulo 1, quando Deus reúne os filhos do Senhor, que são os anjos, para, digamos, uma espécie de prestação de serviço, ou um prestar conta celestial. Estava no meio Satanás e ali o Senhor pergunta de onde ele veio, ele diz rodear a terra e passear por ela. Você conhece ali a história de Jó. Então, até aquele momento, o inimigo ainda tinha um certo acesso ao reino de Deus. Só que aqui, esse acesso acabou. Ele não tem mais acesso. Ele não tem mais esse acesso ao céu. Foi expulso definitivamente. Porque diz o seguinte, houve peleja no céu. E Miguel, o arcanjo Miguel, o anjo Miguel, e os seus anjos, seus anjos celestiais que o acompanham, pelejaram contra o dragão, o diabo, Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, ou seja, nessa peleja, nessa batalha celestial, nessa guerra, podemos dizer assim, houve a peleja entre Miguel, o arcanjo Miguel e os seus anjos, né? E contra o dragão, Satanás, e os seus anjos também. Quando a gente lê lá no livro de Daniel, a Bíblia diz que Daniel ele orou durante os seus 21 dias, jejuou, e o anjo chegou até ele com a resposta. A Bíblia diz que naquele momento o anjo estava ali por causa que Daniel perseverou, porque Daniel orou, e o anjo foi até ele por causa desta perseverança em oração. E o anjo dá uma informação para ele o seguinte, que o príncipe do reino da Pérsia, o diabo, Satanás, tentou impedir dele levar a resposta. Mas aí fala, Miguel, grande arcanjo, foi e derrotou o inimigo, derrotou o diabo. E era por isso que ele estava ali entregando a resposta. Então, há batalhas espirituais. Então, veja bem, se há essa batalha espiritual, a Bíblia fala que a nossa luta ela não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Nós também vivemos numa luta, numa guerra espiritual. E precisamos estar munidos destas armas espirituais, que é a palavra de Deus, que é a oração, é o vigiar, o capacete da salvação, porque aqui nos dá a informação que o diabo foi expulso do céu, a primeira vez, né? Depois, numa segunda oportunidade, foi expulso novamente, porque houve essa peleja, ele foi lançado à terra. Então, quer dizer, nós, hoje, precisamos estar armados desta armadura espiritual, para assim termos a proteção de Deus, os cuidados de Deus, para vencermos as armadilhas, as ciladas do inimigo, para que assim estejamos protegidos e guardados pelo Senhor. Então, voltando aqui no versículo 7, ele diz que houve essa peleja. E também o diabo, Satanás e os seus demônios ou seus anjos foram pelejar. Todavia, não prevaleceram. Veja que o inimigo sofre uma derrota aqui. Ele não prevaleceu. Ele não venceu. Ele não tem brechas, não tem a mínima possibilidade do diabo ganhar esta luta espiritual. Porém, você tem que compreender que nós somos seres humanos. Então, se eu e você não vigiarmos, podemos cair nas armadilhas do inimigo. Nós temos as armaduras de Deus e é delas que nós precisamos estar munidos, armados, protegidos, correto? Então, nessa peleja, o diabo ele perdeu, eles não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, nem mais se achou no céu lugar deles. Então, quando o diabo, Satanás, foi expulso do céu,
desta segunda batalha, podemos dizer dessa maneira, ele não teve mais aquele acesso esporádico que eu disse para você, que ele já tinha, como a Bíblia menciona lá no livro de Jó. Isso acabou. O diabo não tem o mínimo acesso ao céu, ao reino de Deus. Então, ele foi expulso, e quando isso ocorreu, quando isso aconteceu, houve festa no céu, houve celebração no céu, houve comemoração no céu. Porque outrora ele tinha o acesso e ele acusava os irmãos. Ele, veja bem, hoje em dia ele não pode isso. Veja bem, quando você lê para termos o parâmetro correto de entendermos isso aqui, temos que sempre compreender lá Jó capítulo 1. Você veja que ele, naquela época, ele tinha acesso a Deus e ele acusou a Deus. Ele acusou a Deus e a Jó. Satanás, no caso, ele diz que Deus, diretamente, na verdade, Satanás disse que Deus subornava Jó e por isso ele era fiel. Em outra ocasião, ele disse que porque Jó tinha saúde, era por isso que ele era fiel. Então, quer dizer, o diabo estava acusando a Jó. Hoje em dia, você fala, mas o diabo também acusa. Ele acusa a sua mente, a sua consciência. Mas, diante de Deus, ele não tem mais o acesso. Porque nós temos Cristo Jesus. Através do sangue de Jesus, o nosso pecado foi perdoado. Nós temos agora o acesso ao trono, acesso ao céu. E aqui fala o seguinte, que eles não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E olha só o que diz no versículo 9. Diz o seguinte: foi expulso o grande dragão. Eu já dei a descrição do que era o grande dragão na live anterior. Então não há necessidade de falar novamente. A antiga serpente. Lembra lá da serpente de Adão e Eva? A antiga serpente. Por que serpente? Por causa da sua sagacidade, por causa da sua esperteza, enfim. Então foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, acusador, e Satanás, adversário. Sedutor de todo mundo. Sabemos que o diabo, Satanás, é o sedutor de todo mundo. É só você olhar, né, para fora, no sentido de você olhar a sociedade como um todo, como o inimigo ele sempre tenta colocar situações sedutoras em diversas áreas, em diversas maneiras para as pessoas, e muitas delas se deixam levar. Ora é dinheiro, prostituição, enfim. Muitas pessoas se deixam levar por esta sedução maligna. Aí diz o seguinte: o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então, nem anjo demoníaco, nada maldoso ou maligno, posso me referir dessa maneira, tem acesso ao reino, tem acesso ao céu. E aí ele diz o seguinte: então, ouvi grande voz. Lembra que eu disse que houve festa, comemoração? Aqui no versículo 10, diz o seguinte: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, o Filho da mulher, como nós lemos na live anterior. Então, veja bem, ele diz o seguinte: houve grande voz, houve uma grande voz no céu, houve uma grande comemoração no céu, houve uma grande celebração por Satanás ter sido expulso, porque ele era o acusador. Lembra que eu citei já de Jó, correto? E aí ele diz o seguinte: pois foi expulso, na continuação na parte B do 10, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O diabo não tem acesso a Deus para ficar lhe acusando. Ele tenta agora, com as suas artimanhas, tentar acusar a sua mente, o seu coração, pesar na sua mente. Só que veja bem, se você colocar a sua vida diante de Deus, se entregar para Ele, servir a Ele, honrar a Deus, o inimigo não tem acesso a você. Você é protegido pelo sangue de Cristo, porque Cristo pagou um preço alto na cruz para que nós alcançássemos esta salvação, para que nós alcançássemos a vida eterna, vida com Cristo, vida plena com Deus. Aí ele diz o seguinte: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Ou seja, agora ele tenta nos acusar, né, de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ou seja, ele tenta te acusar.
na sua mente diante do nosso Deus, querendo dizer que você não tem perdão, querendo dizer que você não tem mais jeito, tentando falar para você que não há mais possibilidade de salvação, que não há mais como você alcançar o reino do céu, e assim por diante. É assim que o inimigo tenta trabalhar. Mas quando nós vivemos uma vida diante do Senhor, alcançamos o perdão e a misericórdia do nosso Deus. E por que nós vencemos? Versículo 11 conta. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, nós temos duas armas ao nosso favor. A palavra do testemunho, que ele diz, e o sangue do Cordeiro, ao nosso favor. Nós vencemos não é por capacidade própria. Lembra que a igreja que se refere aqui, ela não é uma igreja gloriosa, poderosa por capacidade própria, não é uma igreja de placa. A igreja é as pessoas no contexto geral. Então, veja bem, nós vencemos através do sangue de Cristo. Eu não venço sozinho. Não tenho méritos na vitória, no permanecer, no converter, no servir a Deus. Isso é de Deus para mim. Lembra-se que no versículo 1 fala o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Ou seja, a glória, o poder, a vitória vem do céu para nós. Então aqui fala o seguinte: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos por causa do sangue de Cristo, veio do alto para nós. Então quer dizer, quando nós vivemos na presença e compreendemos o querer de Deus para a nossa vida, alcançamos de Deus o nosso melhor. E aí ele diz o seguinte, eles venceram, pois, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Aqui estava se referindo aos apóstolos, aos mártires que acabaram perecendo por causa do evangelho. Eles preferiram negar a sua própria vida, entregar a sua própria vida do que negar a Jesus. Mesmo em face da morte, eles não amaram a sua própria vida, porque eles amaram mais a Cristo, mais a Deus. Preferiram morrer, mas morrer com Cristo e salvo, do que viver um período curto e posteriormente herdar o inferno, se eu posso me referir dessa maneira. Então quer dizer, nós temos que viver isso, nós temos que andar com Cristo. Então nós vencemos através do sangue do Cordeiro e através da palavra, a palavra do testemunho. Porque mesmo em face da morte eles não amaram sua própria vida. E hoje em dia, não pense você que estas perseguições aconteciam só no passado ou aconteceu só no passado. Ainda hoje, muitas pessoas, muitos cristãos são perseguidos, são maltratados, ou passam por situações constrangedoras por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo. Mas aqueles que preferem, aqueles que fazem a escolha de permanecer com o Senhor, fiel à palavra, esse vai herdar a glória, esse herdará o reino, esse herdará o céu. E aí, continuando, diz o seguinte: então, eles venceram pelo sangue do Cordeiro, né? E nós já lemos isso aqui. Versículo 12, ele fala o seguinte, ó, por isso, festejai, ó céu. O céu está em festa, o céu celebra, o céu comemora, né? Então ele diz o seguinte, ó, por isso festejai, ó céu, e vós, os que habitais, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar. Então aqueles que estão no céu festejam, comemoram, e ele diz, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Nós temos que vigiar, porque o inimigo desceu até a terra, foi expulso, como diz a palavra, com grande cólera, com raiva, com ódio. Por que disso? Porque ele foi expulso, houve essa rebelião, e ele foi expulso do céu. E ele não tem mais acesso. Eu e você temos a possibilidade, eu e você, nós temos o acesso ao Senhor, acesso a Deus,
acesso ao céu, nós temos que nós precisamos nos manter firmes, confiando, vivendo, andando com Ele, para alcançar dele a salvação. E aí ele diz o seguinte, na parte B do versículo, ele diz, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Olha só uma informação que Deus ele nos concede aqui, sabendo que pouco tempo lhe resta. A palavra do Apocalipse, a mensagem do Apocalipse, da revelação, o nome já diz, é uma revelação. Ou seja, Deus está revelando para nós o que está acontecendo, o que aconteceu e o que irá acontecer. O inimigo, sabendo disso, ele não quer que eu e você tenhamos esta compreensão. Ele não quer que eu e você conhecemos a palavra. Então ele tenta colocar medo, ele tenta colocar a confusão na nossa mente para não compreendermos a palavra. Então por isso que nós temos que nos debruçar diante da palavra de Deus, pedir misericórdia a Deus, pedir compreensão a Deus, porque aqui fala o seguinte, que resta pouco tempo para o diabo. E ele sabe disso, o inimigo sabe disso. Ele tentou destruir a Cristo e não conseguiu. Então ele partiu para a humanidade. Ele foi derrotado no céu 2 vezes e ele foi derrotado na terra. Então ele sabe que lhe resta pouco tempo, e nesse pouco tempo que lhe resta, ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno. Então o que Deus está querendo dizer para nós? Resta pouco tempo para o diabo, eu e você temos que vigiar. Só que o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo. Mas, porém, entretanto, ele não quer que eu e você saibamos disso. Por isso que ele coloca na vida de pessoas, às vezes, aquele sentimento de que ela vai viver para sempre aqui na Terra. Por quê? Porque ela acha que vivendo para sempre aqui na Terra, nada vai lhe acontecer. Então, quer dizer, nós temos que compreender que a nossa vida terrena, ela é passageira. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que se a nossa vida se resumisse só o que nós vivemos aqui na Terra, seríamos os mais infelizes dos homens. A nossa vida, a nossa pátria é o céu, diz a palavra de Deus. Então o inimigo ele sabe que lhe resta pouco tempo, então ele vai fazer de tudo para colocar uma confusão mental, para colocar perturbação na nossa mente, para nos tirar da presença de Deus, para colocar mágoa no coração, para colocar um sentimento negativo em nossa vida. Ele vai tentar de todas as maneiras para te afastar de Deus. Às vezes tem pessoas que às vezes até conhecem um pouco da palavra, mas ela fala, não preciso ir na igreja, não preciso buscar, eu estou bem assim. Ou seja, tudo isso são artimanhas do inimigo colocando no coração de uma pessoa que pensa dessa maneira, para que ela não busque o reino do céu. Porque ela não busca no reino de Deus, ela não entra no reino de Deus. Então nós, como servos de Deus, temos que estar atentos, alertas, apercebidos. Então o inimigo ele sabe que lhe resta pouco tempo, então ele vai tentar fazer de tudo. O diabo tentou destruir Cristo, não conseguiu. A cruz, na cruz, nós vamos falar sobre isso na próxima live, na cruz foi um laço para repreender o diabo. O diabo não sabia que Jesus iria ressuscitar, por exemplo. Então ele foi, digamos que o inimigo foi enganado. Mas nós vamos falar sobre isso melhor na próxima live. Então, nós precisamos ter isso em mente por enquanto. Que o Cristo Jesus, ele morreu por nós, ressuscitou por nós. E eu e você temos que ter uma vida com ele, com Deus, para repreender todas as ciladas do inimigo. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o céu. Tá bem? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai nos abençoar para que essa palavra fique em nosso coração e nos dê fruto a 100, a 60 e a 30 por 1, como diz a palavra de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão dessa pessoa que ora comigo. Meu Deus, nos dá a compreensão da Tua palavra, entendimento dela. Nos ensina, Senhor, a Te servir, a Te honrar, a fazer a Tua vontade, a praticar a Tua palavra. Meu Deus, que a paz do Senhor possa alcançar o nosso coração. Que o Senhor possa nos dar bênção, trazendo misericórdia, salvação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Deus.